Boa noite, Maria Geralda, Larissa, Cadmila, demais. Boa noite, pessoal do Facebook que nos acompanha. Boa noite, pessoal do Instagram. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu sou Jonas Rodrigues, psicólogo, e hoje tenho aqui como convidado, aí eu vou puxar um pouquinho, da minha sardinha, meu tio querido, Edson Júnior, fisioterapeuta responsável pela clínica Equilíbrio de Patrocínio, e é professor da faculdade, e ele vai ter a oportunidade de se apresentar melhor. Então, sejam muito bem-vindos todos. Eu acredito que essa noite vai ser uma noite muito interessante para que a gente cresça no conceito de lesões, prevenções e até mesmo na promoção de saúde. Fique à vontade. Ok, Jonas. Primeiro, agradecer ao Jonas o convite. Para mim é um prazer, Uma boa noite a todos que estão acompanhando, porque para mim é de extremo interesse falar sobre esse tema, que já é uma temática que a gente trata sempre do ponto de vista acadêmico, que é, primeiro, essa relação íntima que existe entre o comportamento emocional, ou seja, do indivíduo, do atleta, independente do atleta, com a questão da prevenção de lesões e a capacidade, inclusive, de resposta quando esse indivíduo é lesado. Então, para mim, é uma satisfação enorme estar aqui falando sobre esse tema. Nós estávamos conversando antes, aqui um pouco, sobre, assim, é importante falar do tema, principalmente para as pessoas entenderem alguns aspectos que eu acho que são fundamentais. Quando a gente fala de atleta, normalmente remete à ideia do atleta de alta performance. E não é exatamente esse o único modelo, única característica desse tipo de atleta que nós temos. Porque, na verdade, a gente tem muito mais atletas que são atletas considerados de final de semana, aquele indivíduo, por exemplo, que lida com o esporte do ponto de vista de prazer, do que necessariamente aquele que lida do ponto de vista profissional, ou seja, como um veículo, óbvio, profissional, das demandas claras profissionais que o esporte, para esse indivíduo, são específicos. A gente percebe que, na verdade, independente do tipo de atleta, o comportamento emocional ele está intimamente relacionado, primeiro, à performance, não é isso? Que eu acho que todo mundo quer ter, logicamente, esporte relacionado com performance, mas principalmente na prevenção da lesão que gera um prejuízo a esse tipo de atividade e um prejuízo principalmente em relação ao que o esporte proporciona para o indivíduo. Por exemplo, o indivíduo atleta no final de semana, o que ele está buscando é o quê? Um prazer, não é isso? Com todas as relações que o prazer está vinculado a isso, quer dizer, a uma redução do estresse, melhor do comportamento do trabalho, melhor comportamento social, comportamento junto com a família, porque é um momento que ele extravasa, por exemplo, distensões, e perder isso para ele é muito complicado. E, obviamente, o outro também, que é o atleta profissional, que está relacionado, por exemplo, a relações específicas que o trabalho gera para o indivíduo. Em relação, por exemplo, que é o sustento, a capacidade de prover as despesas e que está relacionado com o esporte. Então, acho que é bem interessante a gente falar sobre isso, A gente vai falar algumas coisas, por exemplo, o que necessariamente é uma lesão, e o que hoje as pesquisas mostram em relação ao que uma intervenção psicológica poderia proporcionar em relação à prevenção disso e à recuperação daqueles que, porventura, tenham uma lesão esportiva. Gostaram, hein? Isso é só um pouquinho. Isso é só o início, Como eu disse para vocês, é um prazer enorme, receber você aqui, tá? Porque, na verdade, ele é um dos mentores que eu tenho como pessoa, como profissional, como autônomo, de verdade, que acaba desenvolvendo Fico lisonjeado, mas não é isso tudo, não. Eu acho que é legal, porque a gente, para mim é um prazer enorme, estar falando aqui junto com o Jonas, que acho que independente, de ser meu sobrinho, mas que é um profissional que está fazendo diferença. Eu acho que é isso que a gente precisa, de profissionais que fazem diferença, Aproveitando já que nós falamos da questão da temática,
o Jonas que lida diretamente com acompanhamento psicológico de atletas, vale lembrar que acho que para a gente iniciar esse bate-papo nosso, existe uma última revisão sistemática, ou seja, um grupo de pesquisadores ingleses que fizeram uma pesquisa vasta em relação à literatura, o que significava a intervenção psicológica, por exemplo, em atletas em relação principalmente a prevenções, né? E é muito interessante que esse artigo mostra, um artigo agora muito recente, né, da revista britânica de esportes, de medicina no esporte, e que mostrou uma coisa interessante, que eles mostraram evidências que são evidências moderadas, leves e moderadas, porque a gente vai falar um pouquinho sobre isso em relação às qualidades das pesquisas, mas que mostrou claramente, de todos os artigos pesquisados, que a intervenção psicológica foi fundamental na prevenção e principalmente no nível de gravidade das lesões e na recuperação delas. Então, a gente vê, né, em outros momentos, né, Jonas, que você trabalhou com outros profissionais, e a gente vê isso, por exemplo, que ainda não há uma difusão, isso não tem uma difusão muito adequada, vamos dizer assim, de mostrar como isso é importante, por exemplo, para o atleta. Eu trabalho, por exemplo, com muito atleta recreativo, vamos dizer assim, né, que são indivíduos, por exemplo, que quando estão lesados, né, o nível de qualidade, por exemplo, social dele cai muito. E a gente entende, por exemplo, nas últimas revisões que a gente observa, é que o esporte, a atividade física regular, ele tem uma relação extremamente estreita, por exemplo, com a produção de serotoninas e, obviamente, isso está relacionado diretamente ao cortisol, né, produzido nas suprarrenais. E que, na verdade, que entre outras funções, esses hormônios, eles lidam diretamente com a sensação de bem-estar. Ou seja, né, qualidade de vida, de bem-estar, né, e, obviamente, está relacionado também com a melhora do sistema imune e também relacionado, por exemplo, obviamente isso com prevenções de lesão, não é isso? Mas principalmente, por exemplo, no potencial de trabalho dele, ou seja, de potencial de vida. Porque está relacionado diretamente, o cortisol está relacionado, por exemplo, a essas questões de bem-estar, né, capacidade de respostas inflamatórias, entre outras coisas. E a gente vê, por exemplo, quando o indivíduo tem estresse, por exemplo, né, e isso, vamos dizer, de forma bastante importante, que seja, a falta de atividade física vai gerar estresse, né? Ou o fato de o indivíduo estar estressado por outros motivos, né? Isso reduz a capacidade dele, por exemplo, de participação no esporte. Porque se você, quando você tem essa redução desses tipos de componentes hormonais, né, obviamente a capacidade sua de tomada de decisão, né, e níveis de atenção caem muito. E é exatamente, nós estamos falando de lesão. Lesão basicamente isso, quer dizer, quando você tem uma alteração ou química ou estrutural do seu corpo, baseado principalmente numa demanda não adequada à sua capacidade de resposta, né? Bom, parece complicado a gente falando, mas não tem muita complicação nisso. Ou seja, se você, por exemplo, lida com esporte e você executa algum tipo de movimento e que supera a sua capacidade de adaptação àquele movimento, ou seja, uma força excessiva, uma alta repetição, o seu organismo ele vai ceder, ou seja, ele vai gerar uma lesão. Agora a pergunta é, isso está relacionado somente ao nível de esforço ou também à forma que você executou, ou a capacidade de atenção que você teve para a execução? Isso é o que a pesquisa está mostrando que tem relação direta. Ou seja, quando você está focado, quando você tem um nível de tomar de decisões boas, não é isso? Ou seja, quando o seu sistema está funcionando adequadamente, a possibilidade de você lesar é baixa. Por exemplo, vamos pensar na minha área, né? Independente da questão da coisa. Mas se você, por exemplo, está executando um movimento que você conhece ele pouco, ou seja, um esporte novo, né? Eu quero fazer um esporte novo e tal. Mas o esporte novo ele demanda uma série de adequações neurais e também psíquicas para você entender o movimento que vai ser executado e a partir disso você ter uma execução adequada.
Mas, por exemplo, se você não tem isso, a chance de você lesar é muito grande. E a gente sabe isso, por exemplo, atletas amadores, atletas, por exemplo, novatos no esporte, lesam mais do que atletas, por exemplo, que já estão habituados àquele esporte. Ou seja, existe uma relação íntima entre o comportamento psíquico, cognitivo, né? Eu ouvi você falando a respeito da cognição, da cognição e fundamentalmente da parte neuromuscular. Então, ou seja, são coisas que são indivisíveis, né? Então é muito interessante a gente entender isso. Os dois aspectos, né, Joana? Primeiro, a pessoa emocionalmente instável e que vai fazer um esporte, e o indivíduo que faz esporte e que lesa, e isso leva a também, ou seja, a um distúrbio, ou seja, a uma ineficiência emocional, né? Seria as duas coisas, né? Isso é bem interessante. E é interessante você, a partir do momento que você traz isso, a gente começa a perceber o quanto esses atletas de final de semana, né? Eles têm a dificuldade de entender justamente esses comportamentos, porque pode ser fácil a princípio, mas na execução é completamente diferente. A gente percebe às vezes que eles conseguem fazer uma certa leitura do movimento, mas não conseguem executar esse movimento devido à falta de atenção, devido ao distúrbio emocional que esteja vivendo no momento, né? Até mesmo a sensibilidade. E aí Sim. isso gera essa instabilidade. Gerando essa instabilidade, eu vou forçar mais o meu corpo, a minha motricidade para fazer esse movimento. Eu não vou conseguir fazer ele da melhor forma possível e vou estar mais propenso a uma lesão. Você entrou numa coisa bastante interessante que a gente, assim, isso. Bom, se eu estou estressado, eu vou fazer um esporte para desestressar. Bom, esse é um comportamento. Isso tem uma certa verdade, mas ele não é uma verdade absoluta. Porque se o indivíduo, por exemplo, se o nível de atenção está focado em outros problemas, ou seja, em situações, por exemplo, que são diferentes, obviamente, do esporte em si, ou seja, se ele não está focado adequadamente no que ele está executando, a chance de lesão é maior. Na tarefa, né? Exatamente. E, ou seja, e o fato dele chegar a ter uma lesão, isso vai afastar ele mais ainda do esporte. Ou seja, e esse período, ele se torna quase como abstinência. Bom, a gente vamos falar isso de abstinência, que lembram a questão de... que é um termo muito utilizado em relação, por exemplo, a drogas, mas isso tem uma relação também direta com o esporte, né? A gente sabe perfeitamente de que a execução sistemática de uma atividade física, ela aumenta níveis de serotonina e, obviamente, endorfinas a níveis cerebrais. Seria o prazer e a sensação... Exatamente, que são hormônios fundamentais, por exemplo, na redução de dor, na redução de estresse, né? Então, ou seja... Bem-estar, no aumento do bem-estar. Exatamente. E esse fato faz com que, se o indivíduo reduz a atividade física, esses níveis começam a cair. E isso gera sensações de depressão. Então, na verdade, é quase que um vício. E isso é muito legal, se a gente for pensar do ponto de vista da fisiologia, porque o corpo, de uma certa forma, ele foi feito para gastar pouca energia, né? Quer dizer, tanto que a gente... a gente retém muito. Por isso que a gente engorda, inclusive, né? Mas é por isso, porque de uma certa forma nós somos preparados para viver em condições ruins. Então, obviamente, a gente tem que acumular energia. Medianas. Então, de um ponto de vista geral, porque de uma certa forma, se eu economizo energia, quando eu precisar, eu tenho energia acumulada. Essa é a ideia. Mas, obviamente, se a gente for pensar filosoficamente também nisso, né? Por exemplo, o ser humano, há muitos anos atrás, ele precisava muito do corpo para trabalhar. Então, quer dizer, se eu fosse feito para economizar energia, então não ia ser muito preguiçoso, né? A gente não podia ser. Então, talvez quem construiu a gente, né? Ele fez isso, quer dizer, então eu vou criar um sistema que, quando eu executo uma atividade de forma mais sistemática, eu produzo esses hormônios que fazem eu querer continuar fazendo elas. Mas só que é o seguinte, isso obviamente gera um vício, né? Eu acho que muitas pessoas que às vezes estão escutando a gente, né? Falam assim, olha, eu sou um viciado em atividade física, né?
Que é aí bom. já entra em outro viés, vamos dizer. É bom, mas tem que tomar um certo cuidado, porque obviamente a gente sabe, por exemplo, que todo gasto energético de forma excessiva, ele também gera lesões acumulativas. Sim. Né? E lesões acumulativas também vão gerar o quê? Liberação de radicais livres, você vai envelhecer mais, né? Quer dizer, é aquele velha história, né? Nem 8, nem 80. Né? A atividade física ela é fundamental, mas obviamente também ela tem que ter muito controle sobre o volume que você está executando, para que isso não chegue a níveis, por exemplo, que vai te levar a estresse excessivo e obviamente envelhecimentos precoces e redução de capacidade de saúde. Né? Isso é importante que seja sempre enfatizado. Né? Esporte é bom? É óbvio que esporte é bom e não tem coisa. Né? Nós temos inúmeros trabalhos que mostram, por exemplo, o que isso pode proporcionar em termos de benefício. Mas determinados níveis também de estresse do esporte também não são tão adequados. Que a gente percebe muito, principalmente no esporte profissional. Esse estresse, ele é muito... a linha dele com o prazer e a satisfação é muito próximo. Muito próximo. Porque a exigência é muito alta. Exatamente. Né? Então, deixa, às vezes, de ser uma situação prazerosa, de ser uma situação onde eu ganho um comportamento de satisfação o tempo todo, para ser estressante. Perfeito. Porque o dia a dia é muito complicado. E aí vem, então, os atletas, vamos falar para os atletas de final de semana, por exemplo, ou os atletas que fazem e que são considerados aí amadores, né? Eles acabam tendo uma rotina mais flexível. Por exemplo, eu faço academia todos os dias. Hoje eu não me senti bem e não fui na academia. Amanhã, se eu estiver melhor, eu vou. Sim. O atleta profissional, ele não tem esse direito, vamos dizer, de abrir mão de algum dia dessa atividade que ele acaba exercendo. Porque é uma profissão, né? E aí ele usa a máquina dele... Com todas as suas demandas, né, profissionais. Isso. É como a gente também, quer dizer, tem dia que a gente não quer ir trabalhar e a gente vai assim mesmo. Né? Com certeza. Com certeza. E não tem jeito de escapar disso, não, né? Só que o atleta, se tratando dele, por exemplo, ele usa o corpo como um mecanismo, né? Então, ele tem que estar a todos os momentos, e aí é onde eu queria entrar dentro desse aspecto, até mesmo do artigo que a gente pegou para estar embasando em cima disso. Eu tive a oportunidade no ano passado de estar com uma equipe multidisciplinar na Seleção Mineira, e lá eu tive a oportunidade de conversar muito com o fisioterapeuta, que trazia muito essas questões, porque ele trazia para mim assim: Jonas, eu acompanho o voleibol profissional e eu acredito que eu sou a única pessoa que tenho mais tempo com essas reabilitandas, né, as atletas que estavam em tratamento, do que... O contato é muito intenso, né? O contato é muito intenso. Então, isso acaba se transformando numa relação de vínculo, né? O fisioterapeuta com o atleta. Porque é o momento em que o atleta tem, vamos dizer, descanso da atividade. Sim. Né? E aí, aonde é que a psicologia vai entrar nesse aspecto? A partir do momento em que existe a lesão, a psicologia trabalha também na reabilitação juntamente com o fisioterapeuta. Porque o atleta, para esse atleta não se sentir tempo perdido, isso, que o próprio artigo traz para a gente, né? A quantidade de tempo perdido nas intervenções que são feitas nesses grupos, né, de atletas. E é muito assim, fundamental que seja falado também, Jonas, por exemplo, a presença do psicólogo, por exemplo, que é o psicólogo esportivo, né, que é uma figura, por exemplo, que desde a década de 60 ele assim, um personagem tão fundamental dentro do esporte que infelizmente ainda talvez nem pouco valorizado, talvez ele seja até valorizado, mas pouco utilizado, né, efetivamente. Mostra claramente assim, porque a primeira coisa, acho que importante, quando nós falamos, por exemplo, em esporte, falando em lesão, a gente tem que falar primeiro, seja, a não lesar. Então, a primeira coisa, na verdade, é o indivíduo entrar focado, por exemplo, curiosamente, a gente sabe hoje, por exemplo, que a maioria das lesões, elas acontecem no treinamento.
Sim. Olha, interessante, né? Talvez o fato de quando o indivíduo está durante a competição, ele está mais focado, ele está mais atento, né? Ou seja, ele na verdade ele tem todo um comportamento de efetividade, né, para aquela atividade, que isso talvez reduza um pouco. No treinamento, talvez pode ficar um pouco mais disperso. E aí entra uma coisa que você falou que é muito importante, que é também o excesso de treinamento. Na verdade, assim, é o nível de exaustão. A gente reconhece hoje já síndromes claras, que são chamadas de síndromes simpáticas e síndromes parasimpáticas, né? Você começa a observar com o atleta, né? Em um caso, por exemplo, ele fica, às vezes, começa a perder peso, ele perde o sono, por exemplo, no caso das crises, nas síndromes mais simpáticas, né? Altera a pressão começa a aumentar. E as crises parasimpáticas, que é exatamente o contrário, né? Isso começa a ficar sonolento e tal. Então, isso são muito fáceis de ser identificados. Ou seja, fáceis, não, mas mais fáceis. O problema são aquelas leituras mais subliminares. É aquelas que você começa a perceber que o atleta está chegando no ponto que ele precisa o quê? Cara, de ser escutado, né? Tem todo um estresse, tem toda uma pressão. Então, o psicólogo, ele é fundamental para que a gente tenha o quê? Tudo que um fisioterapeuta quer ter quer numa equipe é que ele não tenha ninguém no setor de reabilitação. Sim. É diferente, às vezes, a pessoa, não, eu não quero que o setor de reabilitação fique cheio de gente. Então, quando você começa a observar um time profissional que tem muita gente, por exemplo, no setor de reabilitação, tem muito lesado, o setor médico está cheio, alguma coisa não está sendo bem feita previamente. Com certeza. E para mim, particularmente, é esse, talvez essa potencial, essa capacidade. Porque isso, a gente pode observar isso independente de ser no esporte. A gente vê, por exemplo, no trabalho, né? Se você, por exemplo, né, vocês estão escutando a gente, isso é um exemplo interessante, mas assim, se a sua firma, por exemplo, onde você trabalha, tem muita gente com atestado médico, né, tem muito pode saber que alguma coisa nas relações não estão boas. Né? Então, ou seja, eu trabalho também com reabilitação ocupacional, então a gente vê isso. Quer dizer, quando a gente começa a observar que tem um setor de uma empresa que tem muita gente afastada, lógico, a gente tem que olhar as condições de trabalho, as repetições, né, a forma, mobiliário, mas uma coisa que não pode ser desconsiderada são as relações humanas, né? Às vezes você tem um chefe muito autoritário, muito prepotente, muito chato, e é, na verdade, ele que está adoecendo as pessoas. Sim. Né? E, obviamente, aí entra a questão do psicólogo, é a questão dessa, né? Que a gente tanto, assim, que eu tanto falo isso para meus alunos, o tanto da importância dessas relações interprofissionais. Né, para que isso aconteça de forma realmente efetiva. Não é uma coisa, você foi para o atleta, acha que você está meio deprimido, vou te mandar para o psicólogo. Não, não é isso. Né? Isso já é o quê? Obviamente, a lesão. Né? Ele já está lesado. Eu queria que ele não tivesse deprimido. E isso, precisamente, ele deveria, primeiro, ele ter um acompanhamento claramente com um profissional da área. Né? E ser diagnosticado realmente, né? E é interessante você falando isso, realmente o fisioterapeuta fica muito tempo com o atleta mesmo. Né? Então, acho que a pessoa, assim, por exemplo, talvez os fisioterapeutas que estão nos escutando, né, sabem perfeitamente disso. Então, a gente tem que ter uma sensibilidade adequada também para perceber no atleta também as necessidades dele, de que um outro profissional poderia ajudá-lo. Olha, eu posso, obviamente, dar um apoio, né, obviamente, como ser humano. Mas, obviamente, eu não tenho formação específica para que eu dê um bom suporte nessa necessidade dele. Né? O Igor complementou aqui para nós o seguinte. Eita. A qualidade do atleta aumenta e muito quando ele tem o tempo correto de descanso. O maior problema é identificar o momento certo dele descansar. Qual seria o tempo de treinamento intenso de segunda a sexta? Qual seria o tempo ideal? Se é que tem um tempo ideal. No meu ponto de vista, varia muito de atleta para atleta. Total, né? É muito individual, porque pode ser que um desses atletas sentem mais do que os outros. Então, existe uma porcentagem aí que não tem jeito de ser real para a gente conseguir falar. E aí é você no dia a dia, ele é um treinador, por exemplo, Sim. Você ter a condição de identificar o quanto cada um dos seus atletas estão sentindo esse desgaste, né? E aí eles terem a condição de
acusar realmente, ó, eu estou cansado, ó, eu estou desgastado, eu preciso de um tempo maior de descanso. Por que isso? Eu tive agora essa última oportunidade com o CAP profissional. Tinha um atleta que ele, na primeira entrevista que a gente fez, ele trouxe isso para mim. Ele falou, ó, o meu tempo de descanso, ele é maior do que os outros. Então, por exemplo, 42 horas pós-jogo, eu ainda sinto o desgaste do meu corpo, né? Já os demais atletas, eles já conseguem ter uma normalização de organismo, do desgaste, das emoções, dos sentimentos. Então, isso varia muito de atleta para atleta. Trazendo em cima da questão das lesões, no próprio artigo, eu não vou recordar qual que era a porcentagem, eu não sei se é 70% ou se é 80% da porcentagem das lesões onde os atletas se lesionam sozinhos, sem impacto. Sim. Né? Quando a gente relaciona, por exemplo, esportes de impacto ou esportes não impacto, a relação é essa. Quando o artigo trata dessa questão, ele é muito claro dizendo o seguinte: existe um altíssimo índice de pessoas que lesam, independente de ter contato. E a gente tem que entender que a gente tem que diagnosticar isso, que está relacionado principalmente à questão da atenção, não é isso? Sim. E do foco. Porque, exatamente, quer dizer, o gesto esportivo está relacionado, por exemplo, eu vou falar alguns exemplos interessantes, mas quando você estabelece um gesto esportivo, né, o gesto esportivo, por exemplo, um chute, né, ou, por exemplo, um ataque do voleibol, independente, né, estou falando alguns exemplos, ele está totalmente relacionado a um conjunto de movimentos precisos. Né? Então, ou seja, o nível de performance, ou seja, a qualidade, né, do movimento, ele depende de vários componentes. Entre os componentes, a gente tem que lembrar que seria o quê? A atenção e a tomada de decisão, o movimento que você vai fazer naquele momento para corrigir, por exemplo, uma adaptação. Então, por isso que o potencial mental do indivíduo tem que estar extremamente focado. E você falou uma coisa muito interessante antes, Jonas, que eu acho que eu quero complementar ela, porque a gente precisa. Lembrando que as pessoas, elas têm demandas diferentes. Sim. Né? Por exemplo, quando você fala, por exemplo, você tem indivíduo que do ponto de vista físico realmente precisa de mais descanso, mas tem pessoas também que as demandas emocionais também são muito poderosas, né? Ou seja, quer dizer, se o indivíduo está, por exemplo, antes de uma atividade, por exemplo, uma atividade decisiva, por exemplo, uma final, né? Ele demanda muito mais tempo para poder se concentrar do que outro. Tem pessoas que para ele aquilo é normal. Então, ou seja, talvez o Igor falando aí tem condições, por isso que eu falo assim que esse tempo de quando ou não, aí nós teríamos que, obviamente, discutir com outro profissional, que é o educador físico que está acompanhando ele, que tem que ter esse feeling de entender. Então, acho, na verdade, quando a gente volta a falar uma coisa que eu acho muito importante, quando a gente fala de equipe multidisciplinar, a gente tem que pensar que não é uma equipe que cada um cuida do seu canto, do seu miolim. Não. As pessoas têm o foco central, quer dizer, quem está no centro de uma equipe multidisciplinar é o atleta. Então a gente tem que entender, cada um de nós, né, dos profissionais, entender qual a real necessidade dele. E obviamente, como você disse, muito individualizado. Né? Por isso que a gente brinca, mas quando a gente pensa assim, né, hoje, por exemplo, a própria questão, por exemplo, das demandas, né? Então hoje tem, por exemplo, o personal training, né, que basicamente o que a gente está falando de um treinador, né, pessoal, ou seja, é o indivíduo que vai te entender, ele vai te interpretar, ou seja, saber quais a sua necessidade de demanda, né, o que você quer, que é hoje uma coisa importante, escutar a pessoa o que ela quer, né, em relação à atividade física, e você montar o programa. Então, muitas vezes, né, eu falo isso, estou falando de forma bem tranquila, porque eu falo isso para meus alunos da educação física, já que eu trabalho com biomecânica. Então, é muito interessante, por exemplo, se existe um treinador pessoal, ou seja, significa que as pessoas necessitam de treinamentos individualizados. Então, uma equipe não pode ser diferente. As pessoas são diferentes. Então, você vai ter que ter esse feeling, essa sensação de saber o que cada um precisa. O Igor está trazendo aqui para nós novamente o seguinte: o alongamento
pode aumentar ou diminuir a potência. Porque quando ele jogava, ele sentia que perdia a potência. Então me poupava no alongamento. Ou não tem nada a ver. E o quanto é importante o alongamento após um leve aquecimento ou faz o alongamento totalmente sem aquecimento. Bom, Igor, é legal você trazer isso à tona, porque isso é uma pergunta muito comum. Na verdade, isso sempre as pessoas estão discutindo isso. A gente vai ver que a importância dessa discussão é até pequena. Na verdade, as pesquisas mais atuais em relação à flexibilidade mostram o seguinte: do ponto de vista que a gente chama de ganhos agudos, ou seja, logo após um alongamento, o potencial seu de atividade muscular cai mesmo. Então eles mostram isso. Se você fizer um alongamento agora e você fizer um medidor isocinético imediatamente pós-alongamento, você tem uma redução do potencial de geração de força. Mas isso está relacionado na biomecânica a uma coisa chamada de curva, comprimento e tensão. Agora, não tem dúvida nenhuma, dentro de todos os trabalhos publicados, né, que a gente tem pesquisado nos últimos anos, o aquecimento, né, e quando eu falo aquecimento, seria mesmo se você fizer alongamentos de forma cíclicas, ou seja, vários alongamentos, né, e que você aumenta o aquecimento do seu tecido, né, através do efeito chamado de histereses, ele é bom para reduzir lesões. Tá? Agora, um alongamento só, se fizer um alongamento só, você acha que isso vai proporcionar uma redução do potencial de lesão? Parece que não é verdadeiro. Isso realmente, se você aquecer, é melhor do que você alongar. E outra coisa que mostra interessante hoje é que no final da atividade física, o alongamento é interessante porque ele favorece a melhora da circulação local. Então você tem microlesões, você tem vários catabólicos gerados, por exemplo, do procedimento do estresse que você exerceu durante a atividade física. Então o alongamento seria extremamente como se estivesse fazendo uma higienização, por exemplo, da fibra. Então, hoje é muito estimulado que se alongue posterior à atividade física. Isso são discussões muito complexas, né? Talvez num outro momento a gente pode até discutir isso aqui, mas o que é mais importante, que eu acho que volta talvez no início da nossa conversa, é o seguinte: talvez a melhor forma de se prevenir uma lesão é você fazer uma boa adequação da demanda, que a gente chama, ou seja, da atividade física que você executar, para o indivíduo, né? Esses dias é interessante, né? Eu acho bom citar alguns exemplos, né? Mas eu fiz um simpósio em Belo Horizonte discutindo questões, inclusive do próprio CrossFit, que está tão na moda hoje, né? Mas uma coisa curiosa, por exemplo, os índices de lesões do CrossFit são bem parecidos com outros esportes, né? Não, todo mundo fala, não. A questão é a seguinte: em relação à fundamentação do próprio CrossFit, eles são movimentos executados com alta velocidade e movimentos bem precisos, porque vêm principalmente do levantamento de peso e entre outras modalidades esportivas que formaram essa franquia, né, que na verdade é uma franquia. Então o indivíduo que chega, por exemplo, numa atividade física dessa, aí volta àquela primeira questão que eu levantei no início, sem formação, sem conhecer a atividade e quer executar todos os movimentos, obviamente, sem conhecimento prévio de cada parte daquele movimento, a chance de lesão é grande. E outra? Da mesma forma, se você, por exemplo, chegasse hoje, pegasse uma raquete, eu vou comprar uma raquete, e chegar na quadra e falar, vou jogar tênis, sendo que você nunca jogou. Então a chance de você lesar no primeiro dia é absurdamente alta. Então, nós temos que pensar em hoje diferente. Lesão está relacionado a demanda e execução. E para você executar, você tem que estar bem fisicamente, emocionalmente, quimicamente, né, adequado, né, com alimentação, aí entra outro profissional. Então, aí nós vamos falar de coisas bem mais complexas. Um monte, né? Nós vamos incluir toda a equipe multidisciplinar, na verdade. Só que você citou um exemplo muito interessante que é o do CrossFit, porque é o seguinte: esses dias até estava lendo a respeito disso e de repente a pessoa sai paralisada, né? Ela não faz nada, ela não pratica nada, nenhum tipo de atividade física. Sim. E de repente ela cai lá dentro do CrossFit fazendo todos os movimentos. Obviamente que no outro dia ela não vai conseguir fazer nada. Exatamente, porque você trabalha... Sedentarismo, lembrei.
você pega para um indivíduo, por exemplo, de baixa demanda, talvez demanda zero, e cai na alta demanda. Então, o que a gente tem que compreender, Jonas, falando exatamente isso, mas me trouxe um bem-estar na atividade física. Ótimo, isso é a primeira coisa tanto que a gente fala, tem gente que não gosta de atividade física nenhuma. Eu falo, a primeira coisa que você tem que esperar de uma atividade física é aquela que você vai sentir prazer nela. Sim. Senão ela não vai funcionar para você, né? Porque, lembrando aquilo. A questão, por exemplo, hoje é porque, de forma geral, o esporte, o interesse pelo esporte é pelo motivo errado. Sim. Né? Então a gente tem que entender que muito o esporte mais uma influência tem o modismo, né? Tem uma questão social do que o bem-estar. Não que, obviamente, questões sociais sejam importantes, né? E a pessoa se sentir na moda, não estou discutindo isso. Mas a questão, ela tem que adequar o esporte às capacidades dela. Então, às vezes, por exemplo, mesmo lá, vou pensar no CrossFit, ou mesmo uma caminhada, né? Então, eu sou um crítico, assim, não feroz, mas as pessoas acham que eu sou. Mas é igual o indivíduo, por exemplo, ele nunca fez nada, mas amanhã ele quer ser um corredor de rua. Né? Quer dizer, por exemplo, só para ter uma noção em termos de estatística, né? A corrida de rua, os índices, por exemplo, em torno do primeiro ano que você pratica, os índices de lesões chegam a 80% a 90%. Então, ou seja, de 100 pessoas que estão praticando corrida de rua, no período de 1 a 2 anos, 80 delas vão ter algum tipo de lesão. É muito alto. Então, quer correr? Eu acho interessante, mas você tem que primeiro preparar o seu corpo, né? Você vai começar a fazer uma caminhada, meses fazendo adequação, não é isso? Tem que fortalecer o corpo. E aí sim você pode executar uma demanda. E aí entra dentro da estatística do artigo, porque a corrida de rua ela é individual. Ah, sim, e sem contato. Ela não tem o contato. Sem contato. Né? E aí ela entra 80%, 90% de lesão, de risco de lesão. Né? E olha que a gente está, já que nós estamos no tema central nosso, que a gente está falando, né? Causa bem-estar, correr é gostoso, as pessoas gostam. Mas é verdade que eu não posso justificar minha atividade física somente por essas questões. Eu tenho que entender também se o meu corpo está preparado para aquele tipo de demanda. E me permite a isso. Porque muitas vezes exatamente. Eu quero fazer. Eu sou apaixonado para ir lá fazer um CrossFit, mas o meu corpo não permite. Então não vai. Busque ou então, uma outra atividade física que te complete tanto quanto a imaginação que você tem de fazer um CrossFit, por exemplo. E adequação também. Às vezes você pode até fazer o CrossFit, né? Às vezes você vai se adequar primeiro e depois você vai fazer alguns movimentos, talvez você vai ter dificuldade de fazer eles na fase inicial, então você vai executar eles de forma com menos intensidade, né? O problema todo é esse imediatismo, né? Quer dizer, a pessoa chega numa atividade física, né? Ele chega no tênis, ele quer ser o Federer. Não, peraí, né? Você tem que começar aos poucos. Então, a ideia é essa, né? Então, a gente vê, por exemplo, uma coisa interessante, Jonas, a gente vê, por exemplo, assim, hoje a gente tem já... não com tanta clareza que a gente gostaria, mas assim, existem fatores hoje, por exemplo, no corpo. Eu vou dar um exemplo. Se você tem uma fraqueza X de um músculo tal no corpo, né, ele aumenta o potencial a determinados tipos de lesões. Né? Eu vou dar um exemplo interessante, assim, só para quem está nos escutando entender. Por exemplo, a quantidade de movimento que você tem no seu pé, quando o pé levanta, né, é chamado de dorsiflexão. Né? A quantidade de movimento foi medido, então, em atletas. Então, por exemplo, eles estabeleceram um certo grau. Por exemplo, pessoas que não tinham aquele grau tinham mais riscos de tendinite no joelho, entendeu? Então, existem fatores que a gente tem que analisar antes de qualquer esporte. Então, se você está fazendo, que seja crossfit, que está fazendo, por exemplo, um vôlei, uma peteca, e que nesse esporte exige esse tipo de movimento e você não tem, você vai lesar. Isso, do ponto de vista só estrutural, gente, entendeu? Isso entra fora os outros aspectos que nós falamos mais cedo. Dentro da pergunta da Fabrícia aqui, ó. No Instagram, a Fabrícia contribuiu conosco o seguinte: qual esporte causa mais lesão, fora o boxe e o MMA? Esse, na verdade, né, Fabrícia, as lesões são mais perceptíveis, né? Ô, Fabrícia, legal a gente estar falando com você aqui, mas é o seguinte, cada esporte, dependendo da modalidade, a gente tem índices diferentes de lesões.
né? Quando eu estou falando, por exemplo, assim, por incrível que pareça, né, a gente falou, por exemplo, da corrida, é um dos esportes que hoje apresentam o maior índice de lesão. E talvez eu nunca não sei comparar, por exemplo, com MMA ou com boxe, porque na verdade eu não tenho estatísticas disso. Mas a gente pensa que esportes de contato, por exemplo, são esportes, por exemplo, que tem níveis, porque quando a gente tem que ver a lesão, a gente tem que analisar também qual que é a lesão incapacitante ou não, né? Aquela que estatisticamente é considerada, porque eu posso ter pessoas, por exemplo, que têm lesões mas que não necessariamente alterou a performance dela, e talvez isso não entre na estatística, né? Então, o problema, muitas vezes, geralmente a gente tem lesões, é aquelas que, na verdade, elas são quantificáveis, ou seja, aquelas que elas são consideradas porque elas foram registradas em algum momento, né? Hoje há essa discussão mesmo, né? Não sei se vocês viram, pareceu, não sei se é um fake ou não, mas mostraram uma estatística, eu recebi hoje uma estatística dessa última Copa, por exemplo, que os maiores índices de lesões que tiveram entre os jogadores da Copa foram lesões de joelho, né? Que é uma lesão bem frequente no futebol mesmo. Empatando até com lesões como as concussões, por exemplo, né? Que são traumas, né? Muito comum nas quedas. Então, ou seja, para cada modalidade existe índices específicos, tá? E assim, se a gente tivesse qual que tem mais lesão, talvez a gente teria que fazer uma campanha contra isso. Até brinco, eu falo assim, que na verdade a gente não sempre nem fala muito assim de o que tem mais lesão. Quais as lesões mais frequentes de determinados esportes? Isso é interessante, porque aí eu posso criar mecanismos para a redução desses índices, entendeu? Acho que talvez seja o mais correto a gente pensar. Voltando lá na contribuição do Igor, o que me chamou a atenção agora foi o seguinte, quando ele questiona a situação do tempo de descanso, né, a qualidade que aumenta, qual que seria o tempo mais correto, ele trabalha com atletas infantis, vamos dizer assim, de 11 a 15 anos de idade. Nesse período, o seu corpo ele consegue ter um condicionamento melhor do que de resposta mais ativa do que um atleta que já tem aí seus 20 e tantos anos, seus 30 anos. Isso não é uma verdade absoluta. Não. Né? Não. Porque a verdade a gente tem que analisar o seguinte, que para cada faixa etária existem demandas adequadas para ela, entendeu? A questão da maturidade, por exemplo, músculo-esquelética, também ela tem que ser obedecida. Né? Porque, por exemplo, no período infantil tem determinadas atividades que são boas, mas há questionamentos no nível de treinamento esportivo também, há determinadas atividades que talvez não fossem muito adequadas para isso, né? Então, não é o fato de você ser novo e que você tem potencial maior, por exemplo, para determinadas coisas. Determinadas estruturas podem se sentir um pouco mais do que outras, né? Então, eu até não sinto tão à vontade, tranquilo para falar sobre esse assunto, porque eu acho que isso é um assunto muito específico do treinamento esportivo e que tem fisiologistas, educadores físicos que têm mais habilidade de falar isso. Mas eu sei isso, obviamente, né, de leituras. Seria então um mito. Isso não é uma verdade, né, de que a criança, né, você pode trabalhar com níveis de estresse maiores. Não, isso não é verdade. Nós temos estudos, por exemplo, de pacientes de individualidade idosos, por exemplo, tudo bem, né, em determinados níveis, por exemplo, de maturidade tecidual, que realmente o nível de demanda para aquelas pessoas pode ser maior. Mas eu vou dar um exemplo interessante, só para entender. Por exemplo, as luxações, né, elas são muito mais frequentes, por exemplo, até 20 anos, né? Por exemplo, é muito mais incomum acima de 40 anos, 45 anos. Os índices caem muito, né? Por exemplo, mas se você tem uma luxação, só para você ver, se tiver uma luxação de ombro, por exemplo, até 20 anos de idade, o índice de você ter uma recorrência, ou seja, ter uma nova lesão, ela chega a 90%. Até os 20 anos. Então ela vai acontecer de novo. Por quê? Porque o tecido é mais plástico, quer dizer, é um tecido que ele absorve mais estresse, mas em compensação ele deforma mais. Então, determinados tipos de movimentos, por exemplo, em idades menores, eles podem ser mais potenciais, ou seja, potencialmente perigosos do que indivíduos mais velhos. Então, ou seja, para cada tipo de modalidade tem que se fazer uma leitura totalmente diferente. Não é só pela idade, tipo de gestual, tipo de características. Então, não existe regras absolutas do ponto de vista esportivo. Entendi. Né?
E aí, pessoal, como é que foi para vocês aí? Para mim foi uma aula. Para né? nós, né? Com certeza. Vou mandar aqui um abraço para o Juninho Macalé, deixar um abraço para as outras pessoas também que estiveram aqui presente conosco. De coração, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu tive um tempo muito grande, né, para conseguir trazer essa. Não é porque eu sou enrolado, é porque né, durante as aulas é difícil. Compreendo. Mas essa pessoa nos brinda, né, com todo o conhecimento, com toda a experiência vivida, com todo o conteúdo, né, que traz sempre que nós temos a oportunidade de conversar e discutir a respeito disso. É um dos meus grandes incentivadores, é um dos meus mentores, né? Então eu fico aqui de verdade lisonjeado com a sua presença mais uma vez, muito obrigado. Quem tiver oportunidade, curte a nossa página, curte lá o nosso vídeo, compartilhe o máximo possível, né, para que essas informações que foram discutidas aqui hoje cheguem às pessoas mais interessadas, né, para chegar a todas as pessoas que tiverem a condição de receber realmente todas essas informações que aqui foram tão bem discutidas e trabalhadas através das nossas explanações. Muito obrigado, Facebook, muito obrigado, Instagram. Siga lá, @psicólogo Jonas Rodrigues, nas duas plataformas. Edson Rodrigues Júnior, Juninho, nas duas plataformas. Né? Sempre vai ter materiais envolvidos com relação a isso. O Edson Júnior é fisioterapeuta também voltado para a área esportiva. Né? Então, estejam sempre muito à vontade para conosco. E mais uma vez, muito obrigado. Eu queria aproveitar e agradecer muito, né? Fico lisonjeado pelas suas palavras, né? Eu nem mereço isso, mas assim, eu acho que o mais legal, e eu quero defender sempre que eu acho que conhecimento, né, ele está disponível hoje de forma até muito mais fácil, de forma muito mais democrática do que foi na minha época, né? A gente obviamente tem que tomar certos cuidados, porque nem tudo, né, que a gente lê, obviamente, são de qualidades boas e tal, mas o que é mais importante é que a gente possa estar fazendo isso que a gente está fazendo aqui, discutindo entre profissionais, né, incentivar isso mais, para que isso não seja apenas uma coisa que a gente vê muito no papel, as equipes são importantes, mas que elas sejam realmente efetivas, né? Eu fico muito orgulhoso de você, Jonas, né? E sempre falei isso, vi sua trajetória, cara, e assim fico orgulhoso de ver, né? Você tá assim fazendo essa trilha que eu acho bem bacana, que é exatamente isso, discutir, colocar questões de discussões, né? Buscar conhecimento, buscar ciência, porque eu acho que todos nós, profissionais, precisamos disso, né? Isso, para mim, é um grande aprendizado estar aqui, né? E eu acho que, como você teve outras oportunidades, sempre a gente aprendeu muito com isso. Então, eu quero agradecer a todos, né? Sabendo que eu estou à disposição, né? Dentro da minha atividade que é acadêmica, dentro do Unicef, ou mesmo dentro da atividade minha mais profissional, que é aqui na Clínica Equilíbrio, estou à disposição de todos, tá? Muito obrigado por essa oportunidade, né? Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Beijo grande. Um abraço. Abraço grande, gente.